Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo iniciando a semana e nós temos muita coisa para falar essa semana. E o seu compromisso são muito poucos e todos gratuitos. O primeiro é dar o certinho para não esquecer, para o final, fazer um comentário, compartilhar e assistir o conteúdo até o final. Porque tudo que nós vamos tratar e o que nós tratamos são reflexões, são análises dos fatos, tá certo? Então vamos nessa. Nós vamos falar da questão do loop e vamos falar da questão do julgo da Federal. Vamos começar pela questão do loop, mas antes eu quero fazer um apêndice à minha fala. Está circulando vídeos aí e querem botar tudo a conta, essa conta nas costas do Lula, que não tem nada a ver. E eu quero dizer que estão agora botando vídeos que o Bolsonaro tinha feito um corte, uma lei para cortar a corrupção e que ia se economizar uns X milhões com o INSS. Não tem nada a ver com esta questão. Tem a ver com a questão das fraudes, das aposentadorias, pessoas que inventavam ou tinham laudos falsos, etc. Tal, como o Lula já está fazendo, tanto do Bolsa Família, quanto do INSS, quanto do EPCLOAS, dentre outras tantas coisas. Mas tudo isso era uma máscara, porque quem é que assumiu, de alguma forma, essa questão da Previdência? O Guedes. Quem é que foi o secretário lá dentro do governo ligado ao INSS? Rogério Marinho. E já que foi desmascarado nos vídeos que eu já fiz anteriormente. Então, houve uma destruição do INSS, sem contratação de funcionários, tudo para facilitar a corrupção e o roubo. E essa questão desta lei, a respeito dessa resolução que o Bolsonaro fez, ela era anualmente, essas entidades, para serem revistas, para ver os contratos, para ver quem é que entrava, quem é que deixava entrar, e passou a ser permanente. Pulou de 19 para 33 e chegou uma até o governo atual do presidente Lula, tá certo? Então, tudo é balada que a gente está falando. Mas vamos à questão do loop especificamente. Particularmente, eu nunca gostei do loop e acho que já foi tarde. O Lupe esteve no governo Dilma, esteve no Ministério do Trabalho, teve problemas depois, e o PDT tinha dito que, naquela época, que o governo tinha tratado mal o Lupe, depois ele mandou um beijinho para se aceitar para Dilma, uma questão de desculpas, e acabou saindo. Veio agora para o INSS e não adianta querer falar diferente. Foi desídia, diz que ele está na mira da Polícia Federal, mas, contudo, todavia, entretanto, ele foi avisado em uma reunião, como você já sabe, e estão dizendo que o irmão do Lula está dentro desse esquema. Não está. O irmão do Lula, ele entrou em 2024 como vice-presidente. E, por coincidência, quem levantou essa lebre na reunião que tiveram com o Lupe foi uma pessoa que é integrante desta entidade e que se preocupou e o Lupe não quis colocar em ato. Outra coisa, o Lupe, para mim, não deveria estar nem ter entrado no governo, mas como o PDT era uma parte aliada, sugeriram o Lupe ou a relação do Lula com o Lupe de muitos anos, permitiu que ele assumisse esse ministério. Agora, eu preciso dizer que o presidente não tem como cuidar de todos os ministérios, por isso tem os ministros, por isso tem os secretários, por isso tem isso, tem aquilo outro. Que precisam ser feitos ajustes, é evidente. Que precisa ser feito mais controle, é evidente. Mas eu quero também ainda voltar nessa questão. Quem é que dizia que não ia deixar fuder um amigo seu ou alguém da sua família se não pudesse trocar alguém da Polícia Federal? Foi o Lula ou foi o Bozo? Foi o Bozo, né? Em Bolsonarense. Então, quando o Lula chegou, ele já tinha dito que ia mandar fazer uma varredura em tudo e deu independência de novo à Polícia Federal, mandou a CGU investigar e tudo que está acontecendo é fruto do que o Lula fez com a Polícia Federal, que agora é atuante. Tanto é verdade que um membro da Polícia Federal que estava envolvido foi afastado pela Polícia Federal e vai responder criminalmente por conta disso. Simples assim. Então, seguindo no Lupe. E o Lupe, então, cometeu esse desatino de não pautar não registrar na ata aquele movimento e demorou e deu explicações muito vazias, muito conturbadas. A verdade é uma só. O Lula foi demitido, mas com a ideia de que o Lupe foi demitido, mas com a ideia de que ele pediu demissão. Com certeza, pelo grande articulador que é o Lula,
para não ficar constrangedor, ele demitir o ministro. Ele teve uma conversa em reservada de se é melhor se demitir, e foi o que o Lula fez, simples assim. E já nomearam um outro ministro e já estão questionando porque esse ministro tem uma relação com o Lula e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque esse também já estava percebendo essa questão, mas ele era o segundo no INSS. Então, as coisas estão no seu devido lugar e não há como questionar. O governo está agindo, o governo está buscando punir todos os envolvidos, como o próprio Lewandowski disse. Isso está na mão do Ministério da Justiça, da AGU, da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal. E todos os casos serão agendados. O meu gatinho está fazendo barulho, então não dá bola para isso. Então, essa é a grande verdade. Por isso, você precisa compartilhar esse vídeo, porque o fato concreto é que o Lula não está dando conforto para ninguém. Foi o presidente do INSS, foi o ministro, foram 5 funcionários que já foram afastados, teve mandado de prisão, 3 estão foragidos, não sei se já recuperaram, mas a verdade é esta. Já sequestraram bens, já sequestraram tudo que você já sabe. Então, não há o que dizer. E isso alivia o governo dessa pressão sólida, malévola, nojenta, tanto desse bolsonarismo, quanto da imprensa, que fica querendo fazer joguinho nessa questão, arguindo que o Lula possa ter alguma relação, porque foi no governo do Lula que aumentou. Não, no governo do Lula foi que se desbaratou, porque o troço já vinha numa evolução desde 2019, aliás, desde o governo do Capiroto, Michel Temer, que começou, inclusive, com a questão da reforma da Previdência. Toda essa destruição facilitou essa baboseira e essa sacanagem, tá certo? Então, em suma, o registro é esse, e por isso você deve compartilhar esse vídeo para chegar na casa do Bolsonaro, a verdade. E agora vamos ao perturbado, deturpado Giovana Federal. Este cara é um canalha, esse cara é um crápula. Ele já fez desaforo para o ministro Lewandowski, já fez desaforo para o Paulo Pimenta, mas tomou uma sarrafada do Paulo Pimenta, vou mostrar o vídeo aqui para vocês, que deixou ele desazado. E depois veio com esse troço, considerando a Gleisi uma prostituta. E ele se deu de cara com o Mota, que felizmente tomou uma atitude. Detalhe, essa questão não partiu do Conselho de Ética, partiu da direção da mesa, que então isso fica muito mais complicado, e a tendência é ele realmente ter uma posição de, pelo menos, neste caso, neste momento, de pelo menos suspensão de 6 meses de mandato. Contudo, todavia, entretanto, poderá ser cassado, porque esse é um nicho, ele não vale o que come. Aliás, não tem um bolsonarento lá dentro que preste. Ou seja, essa gente, esses escrotos de direita, do pobre de direita, elegeram uma cambada que realmente os representa. Não prestam, são mentirosos, são canalhas, são metidos agressivos. Ele é metido a querer dar porrada, ele é metido a querer fazer tudo. Então agora ele está tomando o troco dele. Então tudo dentro do contexto, tudo dentro da normalidade. E aí vem uma questão, para ver como essa gente é canalha, como o Glauber que foi provocado, e qualquer um faria aquilo que o Glauber fez. Eu já disse isso em outro vídeo em relação àquele canalha do MBL, inclusive chamando, dizendo palavrão em cima do nome da mãe do Glauber, que estava doente, numa fase terminal com problema de Alzheimer, etc e tal. Não tem, e ele perseguia o Glauber. E aí tem que caçar o Glauber, tem que caçar o Glauber, tem que caçar o Glauber. Quem? Os bolsonarenses. Sabe por que eles querem caçar o Glauber? Porque o Glauber denuncia, o Lira denuncia o orçamento secreto, denuncia a sacanagem da roubalheira dos deputados e senadores que vocês elegeram. Essa é a grande verdade. Contudo, toda vez, tanto não que o Mota seja grande coisa, não que o Mota seja um anjo, não que o Mota seja uma pessoa idônea ao extremo, uma pessoa de uma conduta ilibada que não possa ser questionado, mas a grande verdade é esta. Ele vai tomar choque e eu creio que ele vai ser o bode colocado no meio da sala e ele vai ser o bode expiatório. Simples assim, para dar uma moralidade naquela palhaçada, naquela zona desorganizada que está a Câmara dos Deputados, e especialmente com os bolsonarentos todos se inflando de uma forma sólida
corrupta, nojenta. Vem cá, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui. Esse aqui é o meu gato. Lucas, dá uma olhada aí pro povo aí. Vai ali. Não, mas não vai ali na câmera. Então, gente, eu só tinha que fazer esse, que ele resolveu subir. E eu espero que você tenha gostado também do meu gatinho. Deixa um comentário aí se você gostou do meu gato. Bonito que nem eu. Que prepotência. Mas tudo bem. Então, meus queridos, meu amigo e minha amiga, a verdade dos fatos são estas. O Lula agiu, o governo federal que entrou começou a agir, o Bozo foi que fez todo um esquema de roubalheira, o Gilvan da Federal, que já vinha desde como vereador, ele se elegeu com essa pauta de agressividade, desse discurso sem vergonha e com aquela bandeira do Brasil. Aquilo é ridículo, mas agora é possível que a boquinha dele seja calada. Eu só espero que ele não venha pedir desculpa, porque ele se desculpou depois, quando ele falou do Lula, que ele queria a morte do Lula. O canalha queria tirar a segurança do Lula. Tanto é verdade que aquele ato dele gerou um fato inusitado num bolsonarento que resolveu furar o bloqueio do comboio do Lula, da segurança do Lula, para desaforar o Lula do lado do carro do Lula. Imagina se alguém é armado. Então, esse canalha, ele tem que ser caçado, ele tem que ser processado por dano moral, calúnia, difamação e tudo mais que tiver direito dentro da lei para acabar com esse sem vergonha que está lá dentro, como outros tantos sem vergonhas que esses bolsonarenses do inferno, na sua bolha assassina, assistem os vídeos deles e acham que eles estão na verdade, lacrou, eles fazem os cortes, porque eles sempre são destruídos pelos ministros, pelas pessoas de bem, porque eles não têm argumento nenhum. Então, gente, esse é o recado para hoje, mas essa semana tem mais coisa. Meu gato você entendeu, tá bom? É só para você saber. Se você tem gato, você sabe como é que funciona. Ô Lucas, olha o nome do cara, Lucas. Então, minha gente, vou terminar por aqui, estou dando meu recado, porque aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas não te esquece de estar certinho, comentar e compartilhar. Um beijo no teu coração.